Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, a Uchiha Gamer, parte 7. Então, hoje temos um convidado aqui para um sparring com Yuriko-san. Iruka-san anunciou para toda a turma. Eu estava ao lado dele, meus braços cruzados sobre o peito. Por favor, dê as boas-vindas a Anko-san à aula Duda. Um estrondo alto interrompeu Iruka-san quando um pacote de pano atravessou a janela antes de se desdobrar para mostrar que era Anko-san enquanto ela fixava um banner no teto com sua kunai. Sou eu, o grande e maravilhoso Anko Mitarashi. A descarada Kunoichi gritou enquanto bloqueava nossa visão. Deixei escapar um gemido enquanto cobria meus olhos. Anko-san, é por isso que você ainda é um Tokubetsu Jonin, anunciei enquanto empurrava o banner para o lado. Por favor, mostre alguma moderação, não é? Mas isso é chato, Anko choramingou petulantemente, a expressão parecendo estranha no rosto do jovem de 21 anos. Iruka-san gemeu novamente enquanto nós dois brigávamos, eu tentando convencer Anko-san a se comportar de maneira mais profissional enquanto ela protestava. Se pudéssemos começar a aula, por favor, ele implorou, chamando nossa atenção para ele. Se você pudesse ir para o ringue de sparring? Revirei os olhos em resposta antes de suspirar. Muito bem, anunciei enquanto me aproximava da janela quebrada por Anko-san e saltava, seguida de perto pela outra mulher. Nós dois esperamos pacientemente que Iruka-san liderasse a turma para se juntar a nós no campo enquanto nos avaliamos. Esta é uma oportunidade para muitos de vocês verem como será um estilo de taijutsu avançado quando dominado, explicou Iruka-san à classe. E o resultado de se dedicar ao seu treinamento. Ele se virou para nós dois. Lembre-se, apenas taijutsu, ele reiterou, olhando para Anko-san em particular, que revirou os olhos e assentiu. Tudo bem, até a primeira imobilização, desista ou cancele. Comece. Anko lançou seu punho para frente, mirando em meu queixo, provavelmente para me desorientar, apenas para minha mão se levantar e derrubar seu punho para o lado enquanto eu deslizei um passo para frente e movi meu bloqueio para um golpe de cotovelo. Anko-san girou para fora do caminho, usando o impulso do giro para tentar tirar meus pés de debaixo de mim. Eu chutei de volta em sua varredura, cancelando a força por trás dela, permitindo-me manter meu equilíbrio enquanto recuava para criar algum espaço entre nós enquanto Anko-san se virava para me encarar completamente. Soltando um suspiro, dei um passo à frente novamente, golpeando Anko-san com o punho, empurrando-a um pouco para trás enquanto ela bloqueava meu golpe e rapidamente levantei a perna para bloquear meu chute baixo com sua canela apenas para eu me empurrar para frente, aterrissando na minha perna estendida e empurrei com força Anko-san, desequilibrando-a enquanto eu continuava a aproveitar a vantagem. Em uma demonstração de flexibilidade, Anko-san se inclinou ainda mais para trás em sua queda, plantando as mãos no chão para puxar a parte inferior do corpo para cima em um chute ascendente que consegui evitar, dando-lhe bastante espaço para se levantar, e de volta à sua posição. Circulamos por vários momentos enquanto esperávamos que o outro criasse e abrisse quando eu propositalmente fiz um que Anko-san se concentrou e avançou para atacar a abertura que deixei em meu externo. Seu ataque foi recebido quando eu agarrei seu pulso com um aperto de ferro. Merda, Anko-san murmurou enquanto tentava se libertar do meu aperto, apenas para eu puxá-la para frente e girar, jogando-a por cima do meu ombro no chão duro, arrancando um suspiro dela quando o ar foi forçado de seus pulmões. Terminei a partida prendendo-a no chão com meu pé plantado em seu plexo solar, impedindo-a de atrair oxigênio suficiente para os pulmões para se recuperar. Vencedor, Yuriko-san. Iruka-san anunciou enquanto eu me afastava de Anko-san, permitindo que ela se levantasse. Observem, isso não é uma indicação de quem é mais forte, eu disse à multidão de estudantes extasiados e atentos. Este foi apenas taijutsu onde nós dois estávamos cientes um do outro, nem todo compromisso será tão direto. Como o fato de que eu normalmente uso Senbon revestido com diversos venenos e invocações de cobertura e de posições escondidas, Anko grunhiu enquanto se levantava, dando-me um olhar avaliador. Sem mencionar o uso de bisturis de chakra por Yuriko, tornando qualquer contato físico ainda pior. Balancei a cabeça em confirmação. Por exemplo, em vez de simplesmente agarrá-la, eu poderia ter removido seu pulso completamente, anunciei, obtendo alguns rostos verdes com a imagem produzida. E enquanto ela estava recuando diante disso, ela teria se deixado vulnerável ao meu acompanhamento, que consistiria principalmente em aplicar meu bisturi de chakra em seus pulmões, coração ou cérebro para matá-la instantaneamente. Mas alguns rostos verdes apareceram entre os estudantes enquanto olhavam para mim com olhares um pouco assustados. Obrigado a vocês dois pela demonstração e análise de uma batalha real, disse Iruka-san ao dar um passo à frente. Tudo bem, pessoal, de volta à sala de aula. Ah, Iruka-kun! Uma voz familiar gritou, fazendo um arrepio percorrer minha espinha quando minha mãe apareceu no pequeno pátio. Você se importaria se eu pegasse minha filha emprestada pelo resto do dia? Obrigada. Antes que eu pudesse dar um passo, minha mãe me agarrou e me puxou em seu cintilação corporal para minha casa, onde Roshi estava esperando ao lado de Ansan, que parecia achar a coisa toda muito engraçada. Foi muito rude da sua parte sair daquele jeito, Yuriko-chan. Minha mãe anunciou com um sorriso radiante enquanto me prendia no lugar com seu temido mal-olhado. Bem, eu sou professor na academia, protestei debilmente contra a acusação de minha mãe. E temos muito tempo para planejar isso. Não precisa ser feito neste segundo. As mães do clã já tinham tudo planejado, querido, minha mãe me disse, me olhando com os olhos arregalados. Começamos a planejar desde que você se tornou o chefe do clã. Você tem a responsabilidade de transmitir seus genes, especialmente agora que nosso clã é tão pequeno. A propósito, eu aprovo Roshi-san, forte e bonito, e vocês dois se dão bem.
Corei ao me recusar a olhar nos olhos de Roshi, envergonhada pela forma como ela estava agindo. Mãe, por favor, Roshi e eu concordamos em nos casar ontem, pois parecia que Sarutobi-sama e Onoki-san estavam pressionando por isso, eu disse a ela, recuperando o controle sobre mim mesmo. Por favor, não transforme isso em uma produção massiva. Sim, eu entendo minhas responsabilidades para com o clã, mas você está levando isso um pouco longe. Minha mãe parou seus movimentos antes de soltar um leve suspiro. Eu sei, querido, ela me disse, sorrindo suavemente enquanto olhava para mim com seus olhos calorosos. Mas você tem se esforçado tanto ultimamente entre criar Naruto-kun, assumir a liderança do clã, aceitar Sasuke-kun, todas as missões do Daimyo, suas responsabilidades como uma das Kunoichi mais fortes de Konoha. E o melhor Irionin ainda está com Konoha. A primeira vez que vi você relaxar de verdade foi com Roshi-san. Pesquei com as palavras da minha mãe, tentando pensar no passado para tentar puxar algo para contestar. Só que eu não consegui. Eu amei Naruto-kun de verdade, mas mesmo colocando todo o meu coração em criá-lo, ainda passei algumas noites sem dormir me perguntando se estava fazendo um trabalho bom o suficiente para Kushina-san e Minato-sama. Desde que me tornei o líder do clã, tenho estado ocupado tentando organizar as coisas para manter o clã à tona financeiramente, sem gastar muito do tesouro do clã, garantindo que todos estivessem felizes e contentes, que os órfãos estivessem sendo cuidados. Aqueles que estão na academia estavam indo bem e recebendo o treinamento que precisavam. Trabalhando na própria academia, tentei garantir que houvesse um plano de aula adequado para as futuras Kunoichi de Konoha, ao mesmo tempo que tentava quebrar seus hábitos de fã. E quanto menos se falar sobre a maioria das missões para as quais fui selecionado, melhor. Eu estava me esforçando demais. A compreensão me atingiu no estômago enquanto eu caí de volta na cadeira. A última vez que me lembrei de ter dormido 8 horas inteiras foi quando tive meu último encontro com Roshi. Se eu continuasse assim eu iria quebrar. Entendo, eu disse à minha mãe com um pequeno sorriso. Vou conversar com Tsuki-san e pedir que ela me ajude com alguns dos papéis menos críticos do clã e direi a Sarutobi-sama que deixarei meu cargo de professor na academia assim que este lote atual estiver concluído, eu prometeu a ela, fazendo-a relaxar um pouco antes de se virar para o Kami, que parecia um pouco confuso. Roshi-san, como meu genro, vou deixar minha filha em suas mãos, ela é obstinada, teimosa e não percebe seus próprios limites. Estou confiando que você garantirá que ela não perceba prejudicar a si mesma ao se esforçar demais e criticar sua teimosia, ela disse severamente à minha agora noiva. Posso contar com você para fazer isso por mim? Roshi se endireitou em sua cadeira ao encontrar os olhos de minha mãe. Claro, Shiguri-san, ele assegurou com firmeza. Eu cuidarei dela da melhor maneira possível. Minha mãe relaxou ainda mais enquanto sorria para o homem ruivo 9 anos mais velho que eu. Bom, ela respirou aliviada. Agora, o clã vai cuidar da configuração e sim, podemos pagar, ela me interrompeu quando eu abri a boca para falar. Agora, tudo que vocês dois precisam fazer é ajudar com alguns detalhes aqui e ali e manter o nariz fora disso. Eu sabia que a última parte era mais para mim do que qualquer outra coisa enquanto lançava um olhar confuso para minha mãe. Você é um pouco maníaco por controle quando se trata de organizar as coisas, querido. Corei de vergonha com a acusação dela quando ela se virou um pouco para Roshi. Presumo que Ansan será seu padrinho? Ela questionou os dois Jinchuriki trocando olhares antes de Ansan encolher os ombros e assentir. Tudo bem então, Naruto-kun, Sasuke-kun. Vocês dois serão os portadores do anel, querido. Sarutobi-sama já concordou em acompanhá-los até o altar para a cerimônia. Pisquei, algumas lágrimas brotando em meus olhos com um lembrete comovente sobre a morte das principais figuras masculinas da minha vida antes de ser esmagado por uma onda de afeto, pelo líder idoso e acenei com a cabeça em compreensão. Minha mãe suspirou, sabendo para que serviam as lágrimas. Seu pai e seu irmão ficariam muito orgulhosos de você agora, ela sussurrou para mim afetuosamente, segurando meu rosto afetuosamente antes de enxugar as lágrimas. Como é que daqui a alguns meses parece para a cerimônia? Ela questionou, movendo-se para se sentar ao meu lado, nós dois proporcionando conforto um ao outro por nossa perda compartilhada. Sim, isso parece bom, concordei depois de olhar para Roshi, que concordou com a cabeça. Eu me permiti sorrir enquanto minha mãe, mais calma, começava a examinar as diversas coisas que precisavam ser feitas e a ouvir nossas opiniões sobre elas. Meu estômago embrulhou quando derramei minhas entranhas no vaso sanitário na minha frente. O cheiro de bile fresca arrancou outra onda de vômito de mim enquanto Roshi segurava meu cabelo para trás. Você não está com febre, comentou Roshi enquanto senti sua mão quente passar pela minha testa. Além de vomitar, você não mostra nenhum sinal de doença. Eu não peguei nenhum vírus ou infecção quando fiz o exame, mas fazer isso sempre atrapalha os resultados. Mas pode ser apenas o estresse que está me afetando. Gemi enquanto me recuperava da minha última onda de vômito. Com faltando apenas um mês para o casamento, não me surpreenderia se o estresse começasse a tomar conta de mim. Afinal, o casamento foi um grande passo. Saberemos mais quando os meninos voltarem para sua mãe, disse Roshi enquanto passava uma toalha úmida em minha testa, enxugando um pouco de suor antes de enxugar os pedaços de bile do meu rosto. Um grande estrondo ecoou pelo apartamento quando minha mãe entrou correndo, parecendo um pouco frenética. Aqui, deixe-me ver, ela disse rapidamente enquanto colocava a mão fria na minha testa enquanto eu relaxava, permitindo que ela passasse seu chakra por mim. Oh, querido, quando foi sua última menstruação? Pesquei com a pergunta estranha enquanto tentava pensar na resposta para a pergunta, vamos. Foi, antes de Roshi e Ansan chegarem em Konoha 2 meses atrás.
Eu podia sentir o sangue correndo pelo meu rosto enquanto olhava para minha mãe, incrédula. Parabéns, você está grávida, ela me anunciou antes que meus olhos rolassem para a parte de trás da minha cabeça e eu caísse na escuridão. Acabei de ter um sonho estranho, gemi enquanto abria os olhos para o teto do meu quarto antes de olhar para Roche, que tinha uma expressão confusa no rosto. Só que você vai me dizer que o fato de eu ter acabado de saber que estou grávida não foi um sonho, foi? Não, sua mãe acabou de confirmar, ela colocou na hora em que eu e Ian chegamos aqui, Roche confirmou com um aceno de cabeça. Você está bem? Respirei fundo cuidadosamente enquanto considerava minha resposta. Estou chocado mais do que qualquer coisa agora, eu acho. Admiti, uma mão indo para meu abdômen, onde uma nova vida cresceu dentro de mim. Mentalmente pensei que estava preparado para isso, mas agora que está realmente acontecendo, não me sinto pronta. Nem eu, para ser honesto, Roche admitiu, sentando-se ao meu lado na cama, segurando minha mão entre as suas. Quer dizer, há um ano eu era apenas a arma de Iva, mas agora, vou me casar com uma linda mulher, que agora está grávida do meu filho. Corei um pouco com seu elogio antes de me inclinar para ele. Eu nem sei se estou fazendo um bom trabalho criando Naruto-kun e Sasuke-kun, admiti, meu coração apertando com o fato de finalmente ter dito isso em voz alta. Eu amo os dois e estou fazendo o meu melhor, mas mesmo com essa experiência, eu simplesmente não sei. Kushina-san confiou seu filho a mim, e não sei se ela está aprovando como eu estou criando ele. Talvez eu não conheça a mãe biológica dele, Roche começou, me puxando para mais perto enquanto começava a me puxar para mais perto, passando a mão pelo meu cabelo. Mas eu prometo a você, você está fazendo um trabalho incrível, e quando ele olha para você, ele não vê uma irmã, ele vê sua mãe. Congelei com as palavras de Roche, a culpa mastigando meu coração. Mas, eu nunca quis substituir Kushina-san, respondi contendo um soluço enquanto as emoções corriam por mim, Roche me abraçando com força. Ela o amava tanto, e eu tentei tanto salvá-la, e então criar Naruto-kun para ela. Acho que ela sabe que você não queria substituí-la, Roche respirou tranquilizadoramente em meu ouvido. Ao ouvir você falar sobre ela, acho que ela ficaria feliz em ver que você criou o filho dela com tanto amor e carinho que ele nunca teve que questionar se tinha mãe ou não, simplesmente porque você estava lá. Funguei um pouco em resposta enquanto soltei um suspiro estremecedor e balancei a cabeça em aceitação de suas palavras. Obrigado. Roche, respirei enquanto sentia minhas emoções se acalmarem. Sinceramente, estou assustado com o fato de estar desenvolvendo uma vida dentro de mim. Bem, então teremos que lidar com isso, Roche comentou com um encolher de ombros, me fazendo rir fracamente. De todas as coisas, lembrei-me de colocar o selo silenciador, mas esqueci a técnica do dia seguinte, suspirei esfregando os olhos com cansaço. Então, você está pronto para isso? Como eu sempre seria considerando todas as coisas, e você? Roche questionou com uma sobrancelha levantada. Quase a mesma coisa, para ser honesto, eu balancei a cabeça concordando. Então, alguma ideia de nomes? Roche riu divertido enquanto balançava a cabeça. Soltei um pequeno suspiro enquanto me sentava com as mãos cruzadas no colo, enquanto permitia que minha mãe se preocupasse com as mudanças de última hora na minha maquiagem. Mãe, eu disse com firmeza, dando-lhe um olhar firme. Estou pronto, pare de se preocupar, você está me deixando nervoso com isso. Minha mãe recuou respirando fundo antes de fazer ajustes minuciosos no vestido de noiva branco que eu estava usando. Mãe, eu disse novamente, balançando a cabeça. Por favor, você está certo. Ela respirou novamente enquanto recuava. Como você está se sentindo? Estou bem, assegurei honestamente enquanto minha mão descia para minha barriga levemente inchada, minha gravidez finalmente começando a aparecer 3 meses depois. Estou mais pronta do que nunca. Minha mãe sorriu para mim enquanto alisava seu próprio vestido, permitindo que eu me olhasse no espelho do quarto. Sinceramente, se eu não soubesse que era eu, teria dificuldade em me reconhecer no reflexo. A maquiagem feita com habilidade removeu qualquer possível mancha do meu rosto. Meus lábios estavam pintados de um vermelho profundo, meus olhos de alguma forma se destacavam com o delineador em torno deles. Além disso, meu cabelo foi cuidadosamente penteado em cachos que foram puxados sobre meus ombros, permitindo que caíssem na minha frente, contrastando com o vestido branco sem mangas que eu usava. Uma batida na porta chamou nossa atenção quando Sarutobi-sama entrou, vestido com seus trajes completos de Hokage. Chegou a hora, ele me disse com um pequeno sorriso, recebendo um de mim em troca enquanto eu me levantava suavemente, aceitando o buquê que minha mãe me entregou. Bem, acho que é hora de enfrentar a multidão, comentei secamente, arrancando risadas dos dois enquanto deslizava minha mão na curva até o cotovelo de Sarutobi-sama. Estou honestamente surpreso com o quão calmo estou agora. Foi mente de jogador? A razão para isso? Ah bem, a música começou a tocar assim que entramos no salão principal onde a cerimônia estava sendo realizada, mantendo minha cabeça levemente inclinada. Meus olhos percorreram a multidão, notando os vários chefes de clã de Konoha e Iva presentes junto com o Tsuchikage. Afinal, o primeiro casamento registrado entre as aldeias, e nada menos que um chefe de clã com o Jinchuriki. Meus olhos finalmente pousaram em Roche, vestido com smoking com Ansem ao seu lado, parado na frente do salão e o mundo parecia desaparecer. Honestamente, não posso dizer que me lembrei muito da cerimônia. Lembrei-me de encontrar os olhos de um Roche honestamente atordoado enquanto ele olhava para mim enquanto o monge do Templo do Fogo começava a falar. Lembro-me de recitar nossos votos um ao outro, nossos juramentos de sempre ficarmos de prontidão e apoiarmos uns aos outros, não importa o que aconteça. E então, o beijo.
Fisicamente não foi nada de especial, simbolicamente por outro lado foi o início de nossas novas vidas caramba. Depois alguns jornais anunciaram isso como verdadeiro começo para a aliança entre Konoha e Iva, alguns dos menos. Documentos respeitáveis afirmando que usei meu Sharingan para convencer Roshi a se casar comigo, simplesmente os ignorei como tantos outros fizeram. A recepção foi um evento interessante no final, Ansan contando uma história um tanto embaraçosa sobre os dois quando eram mais jovens e falando sobre casamento entre todas as coisas. Ambos os Kages presentes também se levantaram e fizeram, felizmente, breves discursos sobre o sindicato. Tive o prazer de ver o progresso de muitas carreiras shinobi, algumas superando todas as expectativas, enquanto outras foram terrivelmente interrompidas. Anunciou Sarutobi-sama enquanto se levantava para falar, a multidão prestando atenção. E a de Yuriko Uchiha foi aquela que chamou a atenção de muitos desde seu primeiro dia na guerra, uma ninja de Iryu igual à habilidade de Tsunade. Mesmo que ela seja humilde demais para acreditar nisso, ele sorriu para mim enquanto eu tentava esconder meu rubor. E toda vez que falo com ela, sempre fico impressionado com a força que ela carrega dentro de si como uma kunoichi de Konogakakure. Ela viu a morte de seus familiares, de seus entes queridos, de pessoas que ela nunca poderia substituir, e tudo que isso serviu foi torná-la mais determinada do que nunca a proteger as pessoas que restaram. Então eu digo isso a você, Yuriko Uchiha, estou ansioso para ver o seu, esperançosamente, futuro longo e brilhante. Eu sorri brilhantemente para ele, lutando contra algumas lágrimas enquanto ele levantava sua xícara para mim, balançando a cabeça em reconhecimento enquanto ele se sentava com o Noki se levantando no ar com seu jutsu, liberação de terra. Pedra leve. Admito que quando conheci Yuriko, não estava de bom humor, anunciou Onoki, arrancando risadas de todos. E provavelmente não causei a melhor primeira impressão ao ameaçá-la, mas para seu crédito, ela deu o melhor que pôde, e foi então que ganhei algum respeito por ela. Do pool genético, esse respeito foi reforçado porque a cada carta que ela escrevia, em vez de cuspir acusações e ameaças, ela era sem falta, educada. Nunca presumindo o pior, mas simplesmente aceitando o que havia acontecido. Sinceramente duvido que algum dia eu faça. Conhecer outra kunoichi como ela, ele me deu um aceno de cabeça, sorrindo um pouco com a minha expressão de surpresa nos olhos arregalados. Quanto a Roshi, embora muitos vejam seu casamento em Konogakakure como uma perda, eu não. Vejo isso como um fortalecimento, como uma promessa. Por causa de nossa nova união e da união diante de nós agora, Konoha e Iva são unidos fortemente. E embora um dos nossos melhores e mais subestimados shinobi possa ter deixado a aldeia, ele fez isso de uma forma que garante que tenhamos um aliado a quem recorrer quando precisarmos deles, pois iremos ajudá-los. O novo casal e a união das nossas aldeias outrora inimigas, que este seja o precursor de uma nova era de paz. A multidão aplaudiu o discurso do diminuto Kage, acompanhado por mim e Roshi enquanto os garçons interpretavam isso como a deixa para trazer a refeição da noite, permitindo que todos nós conversássemos com nossas mesas. A noite foi divertida, dançando com Roshi, os dois Kage. Roshi até conseguiu convencer Ansan a entrar na pista. Eu me certifiquei de que o fotógrafo de tudo tirasse uma foto de Naruto dançando com Hinata-chan, os dois corando um pouco de vergonha com a atenção que dei a eles. Lembro-me de Shika-chan pegando o buquê que joguei na multidão antes de Roshi me escoltar com nossa guarda de honra até o prédio Uchiha para passar a noite. Naruto e Sasuke passando a noite no complexo Hyuga para nos dar um pouco tempo juntos. A noite em si foi diferente, havia um sentimento como eu não tinha sentido antes com Roshi. Talvez fosse o fato de que agora éramos marido e mulher. Talvez fosse apenas a cobrança do casamento. Talvez fosse apenas coincidência. Mas aquela noite foi uma noite que sempre lembrarei com meu marido. Tudo que eu sabia era que naquele momento não me importava com as mudanças que estava fazendo, não me importava com o que o futuro me reservava. Simplesmente abracei meu marido e aproveitei o momento como ele era. Ok, desde a minha reencarnação, fui esfaqueado, eletrocutado, queimado, atacado por coelhos assassinos, tive meus ossos quebrados mais de uma vez, em geral, pensei que conhecia a dor do parto. Dar à luz superou tudo isso. O grito que rasgou minha garganta enquanto eu tentava empurrar meu filho para fora de mim foi alto o suficiente para que Roshi estremecesse por mais do que apenas eu esmagar sua mão com a minha. E isso já vinha acontecendo há 2 horas, sem incluir a corrida para o hospital que aconteceu há 12 horas, quando minha bolsa estourou. Nem conta as 12 horas de contrações duradouras enquanto meu corpo se preparava para o nascimento. Eu poderia dizer honestamente, está é a pior dor que já experimentei, e eu sou uma kami maldita kunoichi. Continue empurrando. Saya Taisho gritou de forma encorajadora. Honestamente, ela era uma das únicas mulheres em quem eu confiaria para cuidar do meu filho quando eu estivesse dando à luz. Eu posso ver a cabeça, o bebê está saindo agora. Inspirando fundo, cerrei os dentes enquanto apertava a mão do meu marido com ainda mais força enquanto fazia o meu melhor para seguir suas instruções. Droga, espero que esta criança entenda o quanto isso dói. Eu gritei enquanto empurrava meu filho para fora do meu corpo antes de lançar um olhar furioso para Roshi com o que sem dúvida era meu eterno Mangekyou Sharingan devido ao estremecimento que ele deu. E se você se atrever a me dizer para começar a respirar profundamente, vou esmagar suas bolas e ver se você respira bem. Roshi assentiu rapidamente, sinalizando que entendia o que estava dizendo. Sim, querida, ele respondeu rapidamente, com os olhos um pouco arregalados em resposta. Homem inteligente. Não se preocupe, querido. Você está bem, minha mãe me disse de onde estava ajudando Saya Taisho. A cabeça está saindo agora. Sugando outra golfada, ignorei uma nova onda de dor agonizante e em vez disso, cerrei os dentes e empurrei novamente com toda a minha força enquanto os médicos ajudavam puxando suavemente a criança para fora. O bebê saiu.
Saya Sensei anunciou enquanto lamentos eram ouvidos. É uma menina. Eu engasguei por ar, me sentindo mais fraco do que qualquer outro momento da minha vida antes. Enquanto eles limpavam minha filha da placenta que a cobria e rapidamente a enrolavam em um cobertor rosa macio antes de entregá-la para mim, reuni força suficiente para segurá-la. Minha filha em meus braços quando ela foi colocada lá por Saya Taisho, permitindo-me olhar para ela enquanto ela começava a se acalmar um pouco. Seu cabelo era ruivo, um tom mais escuro que o de Hoshi, com olhos negros como carvão enquanto ela os abria fracamente para ver eu e Hoshi. Um par de pequenas cicatrizes brancas descansavam acima de seus olhos, no mesmo lugar que Goku-san tinha as cristas dos olhos, sem dúvida a marca do status de seu pai como Jinchuriki. Oh, ela tem o seu nariz, comentei, um soluço de alegria brotando dentro de mim enquanto olhávamos para nossa filha com admiração. Seus olhos, o que provavelmente é uma coisa boa, Hoshi sussurrou em meu ouvido, colocando um braço em volta dos meus ombros. Ela é linda. Nei-chan? Naruto-kun gritou nervoso, chamando minha atenção para a porta onde ele olhou nervosamente com Sasuke-kun, Ansa entrando com uma sobrancelha levantada. Entre vocês dois, conheci sua sobrinha, eu disse ao meu irmão mais novo adotivo, compartilhando um olhar astuto com Hoshi, que acenou com a cabeça enquanto os dois corriam para subir na minha cama para ver melhor. Conheçam Madoka-chan, eu disse a eles enquanto minha filha voltava seu olhar para os dois rostos entrando em seus rostos com um gorgolejo. Madoka-chan, estes são seus tios, Naruto-kun e Sasuke-kun. Eles estarão ajudando a proteger você de agora em diante. Naruto acenou com a cabeça ansiosamente, certificando-se de não soltar seus habituais gritos exuberantes quando estava animado. Tínhamos deixado bem claro que isso iria perturbar o bebê, já que Sasuke-kun concordou com a cabeça, seu rosto parecendo bastante chocado. Além disso, o grandalhão lá atrás. Ele é seu padrinho, Ansan, continuei, sorrindo para o Jinchuriki de aparência nervosa, sério. Tinha poder suficiente para enfrentar um exército sozinho, e ele estava petrificado por ser um padrinho. Foi engraçado à sua maneira. Não se preocupe, ele só parece assustador. Ele tem um coração muito mole. Houve um clique nos fazendo olhar para nossa mãe que acabará de tirar uma foto de todos nós, com um sorriso caloroso que devolvi para ela. Eu tinha minha família ao meu redor, meu marido ao meu lado e minha filha nos braços. Tudo estava bem no mundo. Graças a Deus eu tive experiência em criar Naruto-kun. Se não tivesse, ficaria completamente perdido e oprimido pela pequena Madoka-chan. O próprio Hoshi estava completamente perdido sobre como cuidar de uma criança, me fazendo rir de diversão enquanto mostrava a ele como trocar fraldas e arrotar Madoka-chan corretamente. Felizmente eu não estava sozinho em criá-la, Hoshi estava colocando tudo o que podia para criá-la. Minha mãe adorava sua neta e estava mais do que disposta a ser babá quando éramos levados para missões. Aparentemente mesmo que o Daimyo me enviasse uma linda carta de parabéns para meu recém-nascido, ele ainda queria que eu fizesse missões. Felizmente minhas responsabilidades haviam diminuído de antemão, comigo delegando a maior parte da minha papelada não crítica a um dos outros Jonin Uchiha sobreviventes. Alguns dos Chunin foram promovidos nos últimos anos. A pequena Madoka-chan recebeu muita atenção enquanto crescia, amando a atenção que todos lhe davam, especialmente a de seus tios que pareciam pairar sobre ela maravilhados e com o desejo de protegê-la. Madoka-chan gritou feliz quando eu a peguei em seu cercadinho enquanto finalmente terminava minha papelada do dia, atualizando a missão que estive com Hoshi na semana passada. Bem, você não está feliz hoje, Madoka-chan. Eu torci para ela alegremente quando a peguei. Minha filha gritou feliz enquanto sorria para mim, tagarelando em suas palavras informes. Eu ri enquanto a colocava em meu quadril e saí do meu escritório para o apartamento principal. Os meninos estavam na academia enquanto Hoshi ajudava alguns genin em seu treinamento de manipulação de fogo. Uma batida na janela chamou minha atenção para a janela onde um gato mascarado Ambu estava parado. Okage-sama solicita sua presença, Yuriko-sama. O Ambu informou antes de desaparecer com cintilação corporal, me fazendo suspirar enquanto olhava para Madoka-chan. Bem, quer visitar Gigi? Eu perguntei a ela, recebendo em troca o balbucio do bebê. Infelizmente minha mãe estava ocupada no hospital e as mães habituais estavam ocupadas. Agarrando sua bolsa de bebê, saí de casa e comecei a caminhar até a torre do Okage, o caminho muito familiar para mim agora enquanto caminhava pelas ruas, educadamente me desculpando de conversar com as diversas mães e avós que me cumprimentaram. Okage-sama está esperando por você, Uchiha-sama, a secretária me informou quando eu entrei, recebendo um aceno de minha parte em troca. Obrigado, Hetsu-san, respondi, sorrindo brevemente para ela antes de entrar no escritório. Você me chamou Okage-sama? De fato, obrigado por ter vindo tão prontamente. Sarutobi-sama cumprimentou com um sorriso afetuoso enquanto Madoka-chan balbuciava alegremente para ele. Olá para você também, Madoka-chan, ele disse alegremente para minha filha. Ele realmente era um avô para todos em Konoha. Ele até ficou de olho nela quando fui levado às pressas para uma missão Rankia para o Daimyo em um prazo extremamente curto e nenhuma das minhas babás habituais estava disponível. Eu só queria informá-lo sobre alguns dos movimentos que garantimos sobre Itachi, Sarutobi-sama informou seriamente. Ele foi visto recentemente em Tsushino Koni na companhia de Kizami Oshigaki vestindo capas pretas com nuvens vermelhas. Parece que ele se juntou a algum tipo de organização. Meus olhos se estreitaram em resposta, o gelo enchendo minha voz enquanto eu falava. Sabemos alguma coisa sobre a organização? Eu questionei, Madoka-chan se contorcendo um pouco em resposta à raiva que irradiava de mim, me fazendo empurrá-la um pouco confortavelmente.
Este é um segredo da classe S por enquanto, respondeu Sarutobi-sama com firmeza. E só estamos informando por causa de sua ligação com os objetivos da organização. Eles são chamados de Akatsuki, e o único objetivo que conseguimos descobrir até agora é caçar e adquirir o Jinchuriki dos 9 biju. Um grunhido saiu da minha garganta. Então, o clã não foi suficiente para ele? Murmurei com raiva, recebendo um olhar estranho de Sarutobi-sama. Por causa disso, tirei Kakashi da Anbu e vou designá-lo como Jonin Sensei de Naruto-kun, Sarutobi-sama me informou. Meus lábios se estreitaram em resposta. Tem certeza de que pode confiar isso ao covarde? Rosnei, incapaz de impedir que as palavras saíssem. É provável que ele simplesmente fuja quando Naruto-kun mais precisar dele novamente. Sarutobi-sama estremeceu um pouco com as palavras que falei. Você não estava exatamente no melhor estado depois disso, Yuriko-chan, ele respondeu, arrancando um estremecimento de vergonha de mim mesmo. Eu sei que você tem opiniões sobre as ações dele após a morte de Minato e Kushina, mas ele cuidou de Naruto-kun à sua maneira. Desviei o olhar, meu rosto esquentando de vergonha. Não me lembro dele estar lá quando Naruto-kun estava nascendo. Não me lembro dele estar lá quando Naruto-kun estava sendo provocado por alguns dos alunos mais velhos por seus problemas de controle de chakra. Não me lembro dele estar lá quando eu estava tentando confortar Naruto-kun quando ainda estava de luto por Sakakini-san. Eu sabia que minha voz estava tremendo, mas não me importei enquanto falava. Então, se ele estava assistindo, onde ele estava quando Naruto-kun tropeçou durante o treinamento, cortando a mão com a kunai com a qual estava treinando? Se ele estava assistindo, onde ele estava quando Naruto-kun estava aprendendo como controlar a Kyuubi? Chakra de Roshiyan-san? Sarutobi-sama me lançou um olhar astuto, pois parecia ainda mais velho diante de mim. Yuriko-chan, ele falou, cortando a raiva que eu estava sentindo. Kakashi ficou tão perdido quanto você após a morte de Minato e Kushina. Infelizmente não fomos capazes de dar a ele o apoio que precisava, e ele não estaria equipado para criar Naruto-kun. Eu permiti que ele entrasse na Anbu porque esse era o único lugar onde ele poderia se recuperar. Olhei para Madoka-chan enquanto ela começava a brincar com meu cabelo, parecendo que ela se adaptou à atmosfera pesada que a conversa foi criada. Sinto muito, Sarutobi-sama, eu sussurrei com uma pequena carranca enquanto gentilmente passava um dedo ao longo de sua bochecha. É só. Você é apenas humano, Sarutobi-sama me assegurou com um sorriso calmo. Yuriko-chan, eu sei como você se sente, mas lembre-se, ele estará lá para proteger Naruto-kun. Deixei escapar um pequeno suspiro e balancei a cabeça. Claro, Sarutobi-sama. Eu respondi. Vou manter suas palavras em mente. Isso é tudo que peço, Yuriko-chan, Sarutobi-sama me assegurou com um pequeno sorriso. Agora, você se importa se eu passar algum tempo com Madoka-chan também? Eu não pude evitar o sorriso que surgiu em meu rosto enquanto eu ria. Claro que não me importo, eu assegurei a ele enquanto dava um passo à frente, permitindo que ele pegasse Madoka-chan, agora alegremente gorgolejante, de meus braços. Eu observei com um olhar preocupado enquanto Roshi e Naruto-kun estavam meditando em uma clareira da floresta madeira preta, ficando de olho em qualquer uma das mutações de chakra que tentassem atacá-los. A dupla estava atualmente em suas mentes, conversando com seu biju, Roshi e Goku-san tentando ajudar Naruto-kun a convencer a Kyuubi a compartilhar seu chakra com ele. Eu me contorci minuciosamente quando uma nova assinatura de chakra entrou no campo e veio em nossa direção. Olhando por cima, vi uma cabeça com cabelos prateados enquanto Kakashi avançava, seu rosto ilegível sob a máscara parcial e apenas um olho visível. Ataki-san, cumprimentei de forma neutra quando ele entrou na clareira. Ataki-san piscou enquanto olhava para mim com um olhar preguiçoso, todo seu corpo rígido. Uchiha-san, ele respondeu de volta, balançando a cabeça levemente. O que eles estão fazendo? Comungando com seu biju, respondi uniformemente. Roshi e Goku-san estão tentando convencer a Kyuubi a emprestar-lhe um pouco de chakra. Ah, então estamos confiando em um shinobi de Iva para isso? Ele questionou. Estamos confiando em um aliado e agora o shinobi de Konogakakure para isso, sim. Eu respondi friamente, olhando para ele brevemente. Eu sabia porque ele estava desconfiado e desconfiado de Iva Shinobi. Foi uma armadilha deles que eliminou um Obito Uchiha. Independentemente disso, não havia nenhuma maneira de eu deixá-lo insinuar traição por parte do meu marido e padrinho do meu filho. Ataki-san olhou para mim sem expressão enquanto eu encontrava seu olhar por vários momentos antes de encolher os ombros descuidadamente. Bem, suponho que você confiaria em outros para fazer o trabalho duro, disse ele sem rodeios. Afinal, não deu muito certo da última vez que você deveria proteger alguém. Meus olhos se estreitaram enquanto minha mão tremia com a lembrança da noite do nascimento de Naruto-kun. Bem, pelo menos eu não abandonei o filho do meu mentor para fugir e se esconder, respondi, minha voz ficando ainda mais fria. Ataki-san se contorceu em resposta enquanto lançava um olhar ciclópico para mim. Considerando que você falhou 2 vezes em proteger as pessoas de quem você gosta, não preciso ouvir isso de você, Ataki-san rosnou em resposta. Eu sabia que meu Sharingan ganhou vida quando olhei para ele em resposta, minha mandíbula apertando. Melhor do que o seu histórico, pelo menos eu estava lá para tentar e eu gritei para ele, a raiva colorindo meu tom. Uma contração maior espasmou a mão de Ataki-san quando seus olhos se estreitaram. Estou honestamente surpreso que Naruto não tenha morrido sob sua supervisão, considerando como todos os outros acabaram, ele rosnou com raiva. Rachadura. Eu não me importei se isso poderia ser considerado insubordinação, mas foi bom dar um soco na cara dele com suas palavras. Cuidado, ataque, eu rosnei enquanto ele cambaleava para trás após o ataque. Minha paciência tem seus próprios limites e você os está forçando severamente. Ataque bufou enquanto esfregava a mandíbula coberta, sem dúvida teria um hematoma impressionante pela manhã. E o fato de você ter atacado seu superior não vai te ajudar, disse ele de maneira presunçosa. Superior, dificilmente respondi com os olhos semicerrados.
Somos da mesma categoria, Ataki-san. Você pode ser o herói do Sharingan, excessivamente alardeado, mas eu sou igual ao assassino do clã. Na minha opinião, você está apenas desperdiçando o olho do meu primo. Os olhos de Kakashi se arregalaram e eu mal consegui bloquear seu ataque com meu Sharingan ativo enquanto ele olhava furiosamente para mim. Você se atreve? Ele rosnou com raiva. Sim, rosnei de volta, igualmente irritado. Eu me pergunto o que ele pensaria da sua decisão de abandonar o filho de Minato-sama depois que ele morreu. O que é que ele gabava o tempo todo? Aqueles que abandonam sua missão são lixo, mas aqueles que abandonam seus companheiros são piores que lixo. O que isso faria de você, Ataque? Ele soltou um grito estrangulado de raiva quando me atacou novamente com a mão oposta, que eu mal me inclinei para fora do caminho, apenas para ele me dar uma cabeçada na ponta do meu nariz, a dor queimando através de mim quando quebrou sob seu Itai. Até. Eu me afastei, minha mão estendida, iluminada com chakra verde para consertar o dano enquanto Ataque estendeu a mão e empurrou seu Itai até para cima para revelar seu Sharingan de 3 Tomoe. Você realmente vai tentar usar o olho do meu primo contra mim, Ataque? Eu questionei provocativamente enquanto consertava meu nariz, meu próprio Sharingan girando. Quão arrogante você consegue ser, Ataque? Ninguém com o Sharingan implantado pode derrotar um Uchiha com ele. Kakashi rosnou em resposta enquanto começava a formar selos de mão, minhas próprias mãos subindo para imitar seus selos. Você? O que há de errado? Não gosta que alguém roube sua merda? Eu perguntei provocadoramente, um sorriso malicioso surgindo em meu rosto enquanto continuávamos a formar os selos. Você realmente acha que é o único a usar esse truque contra as pessoas? Ataque rosnou quando terminamos de formar os selos, prestes a liberá-los antes que algo se interpusesse entre nós, envolto em chakra vermelho magma quando de repente fomos empurrados para longe um do outro. Suficiente. Roshi rugiu com sua voz aprimorada de chakra biju. Vocês dois são aliados, por que diabos vocês estão lutando para matar? Pisquei várias vezes enquanto balançava a cabeça desorientada, as palavras do meu marido pareciam como se alguém tivesse jogado água fria nas minhas costas. Droga, eu grunhi balançando a cabeça. Você está certo. Roshi! Olhei para o lado e vi Naruto olhando entre nós dois preocupado. Nei-chan! Ele gritou interrogativamente me fazendo desmaiar um pouco enquanto suspirava, passando a mão pelo rosto enquanto meu Sharingan desaparecia. Está tudo bem, Naruto-kun. Estávamos apenas tendo uma discussão que saiu do controle, eu admiti, sorrindo confortavelmente para ele. Não é mesmo, Ataki-san? Ah, sim, Ataki-san concordou timidamente, parecendo que também percebeu o que estava prestes a acontecer entre nós dois. Obrigado por nos parar. Roshi-san. Roshi acenou com a cabeça enquanto sua liberação de lava, modo chakra, desaparecia. Não se preocupe, ele respondeu, lançando um olhar entre nós dois. Fique feliz por Kurama ter apontado o que estava acontecendo enquanto conversávamos com ele. Kurama? Questionei, lembrando que eu não deveria saber o nome da Kyuubi. Essa é a Kyuubi? Sim. Naruto confirmou com um aceno ansioso. Ele estava muito mal-humorado no começo, mas pareceu se acalmar depois que Goku-san conversou um pouco com ele. Ele está sendo muito mesquinho com seu chakra. Não me deixa fazer nada legal como Hoshine e Yanni podem fazer com seus parceiros. Sorri calorosamente para ele enquanto saltava e acariciava afetuosamente seu cabelo loiro ensolarado. Não se preocupe muito com isso, eu disse a ele suavemente. Afinal, é o chakra dele, ele só vai compartilhá-lo quando quiser, mais ou menos como você e Sasuke-kun compartilham seus brinquedos. Naruto franziu o rosto de uma maneira adorável enquanto pensava sobre isso antes de concordar. Então eu tenho que ser amigo dele para que ele compartilhe? Ele pediu confirmação, recebendo um aceno de cabeça em resposta minha. Exatamente, confirmei com uma risadinha. Se alguém pode fazer amizade com ele, é você, Naruto-kun. Meu irmão mais novo sorriu abertamente para mim antes de me abraçar com força em resposta. Vou deixar você orgulhoso, Nei-san, ele me disse com confiança. Sempre estou, assegurei-lhe com um sorriso enquanto acariciava sua cabeça suavemente. Agora, deixe-me apresentar-lhe Kakashi Ataki-san, ele é um conhecido meu. Naruto olhou para o homem de cabelos grisalhos que havia recuperado o equilíbrio e encoberto o Sharingan de óbito. Por que vocês dois estavam brigando? Ele perguntou, olhando para mim com desconfiança, antes de olhar para Ataki-san com a mesma suspeita. Ah, acho que pode ser minha culpa, admitiu Ataki-san. Eu mencionei algumas coisas que foram pontos delicados para sua irmã. Infelizmente, eu também não ajudei muito, acrescentei, assumindo minha própria responsabilidade com a situação. Mas acho que saímos dos nossos sistemas agora, olhei para Ataki-san com uma sobrancelha levantada. Eu também acho, Ataki-san concordou com a cabeça. Isso não vai acontecer de novo. Bem, tudo bem então, Naruto concordou com a cabeça enquanto se afastava e olhava para Ataki-san com um sorriso brilhante. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Naruto Uzumaki. Um lampejo de profunda dor passou pelos olhos de Ataki-san brevemente antes de ele cobri-lo com um sorriso nos olhos. É um prazer conhecê-lo, Naruto-kun. Ele respondeu alegremente, uma alegria que foi apenas um pouco forçada. Eu ouvi algumas coisas boas sobre você. Eu sorri enquanto Naruto-kun conversava com Ataki-san, olhando quando Roshi se aproximou de mim e deslizou o braço em volta da minha cintura, permitindo-me inclinar-me um pouco contra ele. Foi difícil para mim olhar para Ataki-san e ver o lembrete de minhas próprias falhas, mas, para Naruto-kun, acho que nós dois poderíamos nos dar bem. Droga! Naruto-kun amaldiçoou enquanto tentava novamente criar um clone ilusório, apenas para que ele parecesse bastante fraco. Por que não consigo acertar? Sorri encorajadoramente para ele. Bem, acho que isso significa que você não é tão bom com o controle preciso dos chakras, eu disse a ele confortavelmente.
Vou tentar perguntar a Sarutobi-sama se ele conhece alguma outra técnica de clone que você possa aprender. Naruto-kun fez beicinho em resposta. Mas, não quero decepcioná-lo por não conseguir aprender suas técnicas. Ele admitiu relutantemente sem olhar nos meus olhos. Naruto-kun, você nunca me decepcionaria, eu vi você se esforçando ao máximo para aprender tudo que tentei te ensinar, assegurei a ele. Mesmo que você não consiga aprender minhas técnicas, isso significa apenas que você deve criar as suas próprias. Naruto-kun corou um pouco antes de concordar. Então eu farei o melhor jutsu que você já viu. Ele declarou com orgulho, me fazendo sorrir alegremente para ele. Eu sei que você vai, eu assegurei a ele com uma risada. Que tal você trabalhar em dividir a folha por enquanto eu ajudo os outros com o treinamento? Naruto-kun acenou com a cabeça ansiosamente antes de correr até uma das árvores no campo de treinamento Uchiha e subir para pegar uma folha para fazer seu treinamento de manipulação da natureza do vento. Desviando o olhar, sorri para Sasuke que estava trabalhando em acender uma folha com seu chakra de fogo, conseguindo fazer com que alguns fios de fumaça emanassem dela. Meus olhos pararam no cabelo rosa de Sakura enquanto ela entrava no campo de treinamento. Ah, bom dia, Sakura-chan. Eu a cumprimentei alegremente, arrancando dela um sorriso um tanto nervoso. Pronto para continuar seu treinamento? Sim, Yuriko-sensei, Sakura-chan confirmou, seu rosto ficando determinado. No que estamos trabalhando hoje? Eu sorri para ela um pouco antes de jogar para ela um kodashi de madeira. Legítima defesa, eu disse a ela com firmeza. Ser capaz de curar seus aliados é muito bom, mas não adianta se eles estão sendo mortos por inimigos próximos enquanto você tenta evitar se machucar. Sakura-chan olhou para a lâmina de madeira em sua mão por vários momentos antes de encontrar meu olhar firme com um pequeno gole, soltando um suspiro firme. Ela se acomodou e tentou imitar minha postura. Cantarolando, examinei-a cuidadosamente, fazendo ajustes em sua postura, mudando seu aperto minuciosamente. Tudo bem, dê um passo e balance, mantendo a postura instruí, observando-a com atenção. Depois de balançar, volte para a postura correta. Fiz meu próprio corte lento, dando a ela um exemplo de como deveria ser. Não se preocupe em fazer isso rapidamente no início. Não tenha pressa e você irá gradualmente acelerar um pouco, eu disse a ela gentilmente. Não se preocupe em bagunçar, não estou esperando perfeição. Sakura-chan assentiu antes de seguir minhas ordens. E as regras de Tsunade-sama para Iryu-Nino evitar lutar? Ela questionou nervosamente e lentamente executando os movimentos do golpe. Você sabe quantos realmente ouvem isso? Eu questionei secamente. Iryu-Nino desenvolveu seu próprio estilo de luta por uma razão. Embora eu sempre submeta Tsunade em questões médicas, muitos de nós nos recusamos a permitir que nossas habilidades como Shinobi vacilem simplesmente porque desejamos curar nossos camaradas. Às vezes, porém, a única maneira de salvar vidas é tirá-las. Sakura-chan engoliu em seco com a minha admissão. Então, você não segue as regras. Mas, não são elas as, regras? Ela perguntou nervosamente. Eu bufei em resposta. Essas não são as regras rígidas do Iryu-Nino, eu disse a ela com firmeza. Embora eu admita que muitos ingressam no corpo médico porque não gostam de lutar, mas ainda desejam ajudar seus camaradas, mas, como acontece com dois mestres de taijutsu diferentes de estilos diferentes, cada Iryu-Nino é diferente. O melhor exemplo seria eu e Tsunade. Estou totalmente dedicado a ser um médico de combate. Vou lutar ao lado dos meus companheiros para garantir a saúde deles. Tsunade é uma médica de apoio, ela luta na retaguarda, lidando com os ferimentos graves que nós, da linha de frente, não conseguimos lidar, distraindo-nos de inimigos perigosos. O que você está me treinando para ser? Sakura-chan me perguntou com olhos nervosos. O que você quiser ser, eu disse a ela com firmeza. Você poderia seguir o papel de apoio de Tsunade, meu próprio papel na linha de frente, ou até mesmo criar seu próprio papel. Tudo que estou fazendo é lhe dar as habilidades que você precisa para ter sucesso e ao mesmo tempo ser capaz de se defender. Sakura-chan relaxou um pouco enquanto continuava balançando o kodashi de madeira. Entendo, ela vocalizou. Se você não se importa que eu pergunte, por que parece que você não gosta de Tsunade-sama? Pisquei surpreso quando percebi que ela havia percebido meus próprios sentimentos ao falar sobre as regras de Tsunade. Essa é uma razão pessoal, eu disse a ela de forma tranquilizadora. Eu discordo dela em um nível profissional por causa de como ela tenta usar seu próprio método como que todos os Iryu-Nino deveriam ser. Balancei minha cabeça com o pensamento. Na minha opinião, isso levaria à estagnação na área médica em geral. Porque todos nós estaríamos seguindo exatamente o mesmo método e aqueles que têm dificuldade com isso ficariam para trás. Sakura teorizou, arrancando um sorriso meu. Exatamente, confirmei com um aceno orgulhoso. Eu nunca poderia simplesmente recuar quando todos estão lutando na linha de frente. Então se todos seguíssemos apenas o método de Tsunade, eu nunca teria sucesso como um Iryu-Nino. Então você não segue as regras para poder florescer com suas próprias habilidades, disse Sakura, falando mais para si mesma do que para mim. Sorri um pouco enquanto ela continuava a trabalhar no formulário com o kodashi de madeira que dei a ela, me perguntando se era assim que meu irmão se sentia quando estava me ensinando. Balançando a cabeça, me virei para Sasuke-kun, que parecia estar lutando um pouco com o treinamento de manipulação de fogo. Sasuke-kun, você não será capaz de acender a folha assim, eu disse a ele gentilmente enquanto ele jogava fora uma folha seca. Você tem que converter o chakra antes de empurrá-lo para a folha. Sasuke-kun deu um grunhido de frustração ao me dizer que me ouviu quando começou a tentar fazer o que eu disse, me fazendo sorrir um pouco. Isso sempre me surpreendeu. Apesar de suas aparições iniciais, era Sasuke-kun quem era o impaciente, enquanto Naruto-kun, que mal conseguia ficar parado quando não fazia nada, era quem conseguia se concentrar intensamente em seu treinamento sem pausa. Meu primo ficava impaciente quando se tratava de aprender novas técnicas e rapidamente ficava frustrado quando não conseguia aprender imediatamente.
Suponho que isso aconteceria quando você passasse grande parte de sua vida mais jovem idolatrando seu gênio irmão mais velho, especialmente quando esse irmão se tornasse um traidor e alguns idiotas olhassem para ele como se ele fosse repetir as ações de Itachi. Malditos idiotas! Ainda assim, fiz questão de clarear sua cabeça quando sua frustração se tornasse excessiva ou quando sua raiva aumentasse demais. Eu nunca permitirei que Itachi afundasse seus pensamentos estúpidos na cabeça de Sasuke-kun, aquela ideia distorcida de torná-lo mais forte fazendo sofrer. Eu vou esmagar isso enquanto forneço estabilidade e família ao meu irmão mais novo para que ele sempre tenha algo para devolver. Casa para... E foda-se qualquer um que tente tirar minha família de mim, porque eles vão se encontrar diante de mim, e eu não vou pegar leve com nenhum deles, não importa qual seja o motivo, mesmo que seja para salvar o mundo. Danzo descobriu isso da maneira mais difícil. Olhei para longe de Sasuke e para Konogakakure propriamente dito, meus olhos se estreitando um pouco. Foi como Sarutobi-sama disse, Konoha, é a família de todos os shinobi de Konoha. Então para Konoha eu me tornaria um monstro que os outros temem, para que minha família estivesse segura. Afastando-me sorri para Sasuke-kun, que estava olhando para mim com um beicinho frustrado e tirei esses pensamentos da minha mente por enquanto. No momento, o monstro que é o bisturi sangrento de Konoha não era necessário. Tudo que é necessário é Yuriko Uchiha. Em tempos de paz como este posso ser eu mesmo. Você tem uma missão para mim, Sarutobi-sama? Eu perguntei ao idoso Hokage da folha oculta enquanto estava diante dele. Era bastante óbvio que ele queria que eu saísse em uma missão, já que ele me disse para deixar Madoka-chan com Roshi. Sim, Sarutobi-sama acenou com a cabeça em confirmação, dando-me um olhar severo. Até que ponto você está ciente da situação em que iria agora? Só que eles estão passando por uma guerra civil baseada nos expurgos de linhagem, admiti encolhendo os ombros. Enquanto Kirigakure tentava manter esse conhecimento oculto, o fato de eles se recusarem a realizar os exames Chunin, enviava apenas uma única equipe para qualquer exame, uma equipe que não tinha nenhum usuário de Kekkei Genkai, e que eles não assumir nenhuma missão por um longo período de tempo. Esclareci isso com bastante clareza. E a essa altura eles estão praticamente falidos pela falta de missões que estão realizando. De fato, e acabei de receber a notícia das equipes que vasculham os registros da raiz, que a facção rebelde está tentando me contatar já há algum tempo, revelou Sarutobi-sama, levantando uma sobrancelha de mim mesmo. Danzo pensou que Keri estava melhor na bagunça da guerra civil em que estão agora, recusando-se a olhar para o longo prazo sobre o que deveria acontecer caso o Mizukage realmente tivesse sucesso em seu expurgo dos usuários de Kekkei Genkai. Ele iria veja-se como correto e olhe para fora de Kirigakure para continuar seu expurgo. E como temos uma grande coleção de usuários de Kekkei Genkai nas nações elementais, sem dúvida seríamos o próximo alvo. O que você planeja fazer, Sarutobi-sama? Eu perguntei a ele curiosamente. Bem, vou me encontrar com o líder dos rebeldes em Nami no Kuni junto com Onoki, que expressou interesse em ver a guerra em Keri terminar antes que ela se espalhe ainda mais. Explicou Sarutobi-sama calmamente. Você será minha escolta para esta reunião. Claro, Sarutobi-sama, respondi, curvando-me um pouco em resposta à sua ordem. Quando vamos embora? Em 1 hora Sarutobi-sama anunciou ganhando uma piscadela de mim. Isso está sendo mantido em segredo. Ah, isso explicava. Então não diga a ninguém para onde estamos indo e por quê. Encontre-me no portão leste do submarino quando tiver seu equipamento. Eu lhe dei uma rápida saudação em resposta. Sim, Hokage-sama. Eu confirmei antes de desaparecer pela janela aberta com um rápido, inaba cintilação enquanto uma janela pop-up apareceu diante de mim. Missão obrigatória. Ajude a rebelião da linhagem Kirigakure. Objetivo: garanta que os rebeldes saiam vitoriosos contra os legalistas. Recompensa: mais 50.000 experiência. Mais 15.000 reputação com Kirigakure reformado. 1 milhão Ryu. Objetivo de bônus? Recompensa? Já faz algum tempo que não vejo uma missão obrigatória como essa. Por outro lado, eu estava bastante ocupado com minha família. Fechando a janela de notificação, corri pelos telhados com apenas o fluxo de ar deslocado indicando minha passagem enquanto caminhava para minha casa. Aterrissando na minha varanda, entrei na sala e encontrei Roshi assistindo TV com Madoka-chan cochilando em seu peito. Missão? Ele perguntou, vendo o olhar sério no meu rosto. Sim, pode ser longo também, eu respondi, dando-lhe um sorriso de desculpas antes de beijá-lo com ternura e roçar meus lábios no cabelo ruivo profundo de Madoka-chan. Dar minhas lembranças a Naruto-kun e Sasuke-kun quando eles voltarem? Claro, e vou avisar Suzuha que você ficará ausente por um período de tempo indeterminado, Roshi assegurou com uma risada, levantando-se com muito cuidado para que Madoka-chan não acordasse. Ela pode cuidar da maior parte da papelada, se bem me lembro. Não deve haver nada importante por vir, correto? Parei pensando por um momento. Aishikun vai se formar na academia na próxima semana, eu disse enquanto andava pelo pequeno arsenal que havíamos montado na casa, com vários lacres na porta para impedir que Madoka-chan entrasse, recolhendo meus diversos equipamentos e amarrando meu kodashi na minha perna. Bem, se ele realmente estudar para a prova escrita, ele o fará de qualquer maneira. Roshi riu divertido. Acho que a mãe dele vai cuidar dele por causa disso, ele me assegurou enquanto eu começava a verificar meus suprimentos de Fuinjutsu. Sua mãe e Suzuha podem manter o clã enquanto você estiver fora. Sorri suavemente para ele enquanto colocava meus suprimentos em um pergaminho e o colocava em minha bolsa de equipamento. Obrigada, eu disse agradecida, beijando novamente, o braço que não segurava Madoka-chan envolveu meu ombro e me segurou em um abraço gentil enquanto nos beijávamos. Eu te amo, sussurrei baixinho para ele depois que nossos lábios se separaram. Seu rosto barbudo se abriu em um sorriso em resposta. Eu também te amo, ele respondeu me beijando brevemente antes de se afastar para permitir que eu continuasse a me arrumar. Volte para casa em segurança, ele me disse enquanto eu vestia minha jaqueta agora exclusiva. Sempre, eu assegurei, sorrindo brilhantemente para ele antes de saltar em direção ao subportão onde eu encontraria Sarutobi-sama.
Nossa chegada em Nami no Koni foi bastante silenciosa, para ser honesto, o que realmente não foi uma surpresa, já que éramos ambos shinobi de alto nível que não queriam ser vistos no país, e simplesmente ninguém viu nossa chegada, até nos encontrarmos com o Tsuchikage e surpreendentemente com Ansan. Ficando lento na velhice, Sarutobi? Onoki questionou provocativamente enquanto flutuava ao lado de Sarutobi-sama. Dificilmente, eu apenas gosto de ver a paisagem, meu líder respondeu facilmente enquanto Ansan e eu apertamos as mãos em saudação. Olá, Ansan, como você está? Cumprimentei-os educadamente enquanto nossos líderes começavam a conversar entre si. Bom, na verdade, informou Ansan, parecendo bastante contente. As coisas têm melhorado. Em Wagakure desde a aliança e seu casamento, como estão Roshi e Madoka? Sorri calorosamente para o padrinho da minha filha. Eles têm sido ótimos, assegurei a ele. Madoka-chan adorou a boneca de pelúcia do Koku que você mandou, não consigo dormir sem ela. Apesar de seu rosto estar coberto, era óbvio que o Jinchuriki estava felizmente aliviado por seu presente ter sido bem recebido. Bom, a mulher que fez isso ficou bastante surpresa com o meu pedido, na verdade, ele admitiu com uma pequena tosse enquanto desviava o olhar, arrancando uma risadinha de mim com sua timidez. E Naruto? Como tem sido o treinamento dele? Eu sei que ele ainda estava tentando fazer Kurama se abrir quando voltei para Iva. Bem, ele conseguiu que Kurama falasse um pouco com ele, eu disse, girando um pouco os ombros enquanto franzia a testa. Aparentemente as conversas deles duram mais cada vez que eles falam, então, não sei quanto tempo até que ele possa acessar com segurança o chakra de Kurama, ou se ele deixará Naruto acessar seu chakra com segurança. Ansan acenou com a cabeça em compreensão. Pelo que Koku estava dizendo, Kurama é bastante obstinado, ele comentou com um suspiro. Mas suponho que se alguém pudesse, seria Naruto. Garoto poderia fazer amizade com um tubarão. O riso borbulhou por dentro com a declaração do Jinchuriki enquanto meus ombros tremiam. Justo, eu respondi alegremente, sorrindo para ele alegremente antes que meu Sharingan ativo captasse algum movimento próximo. Companhia, murmurei para ele, minha mão tremendo, o enrijecimento dos ombros de Sarutobi-sama e o estreitamento dos olhos de Onoki me disseram que captaram meu sinal. Todas as nossas cabeças se voltaram para a linha das árvores enquanto um par saía das árvores e vinha em nossa direção, Meiterumi assumindo a liderança em seu vestido azul característico e seu longo cabelo ruivo puxado em um rabo de cavalo. Ao lado dela era com sua roupa azul e preta e tapa-olho cobrindo seu Byakugan implantado e os talismãs que ele usa para proteger o olho pendurado em suas orelhas. Okage-sama e Tsuchikage-sama, devo admitir que estou surpreso com sua presença aqui, anunciou Mei, piscando de surpresa ao ver o Tsuchikage e Ansan. Eu tinha ouvido falar da sua aliança, mas não achei que você estaria aqui também. Considerando como o pirralho que usa o chapéu Kage em seu país está agindo, prefiro cortar isso pela raiz antes que se torne muito perigoso, comentou Onoki ironicamente em resposta, examinando os dois rebeldes com cuidado. Eu reconheço vocês dois, Meiterumi, uma das poucas que já possuiu duas Kekkei Genkai, e Ao, um homem que conseguiu implantar um Byakugan funcional. Olhei para Sarutobi-sama, que permanecia estoico, nem mesmo se contorcendo com o anúncio de Onoki, antes de voltar meu olhar para o par. Então, o que exatamente você espera deste encontro, Terumi-san? Sarutobi-sama questionou com uma sobrancelha levantada. Assistência, anunciou Terumi-san com firmeza. No momento em que estamos, os rebeldes não podem obter a vitória contra a facção leal a Yagura. E o que exatamente ganharíamos ajudando você? Onoki questionou, uma carranca irritada no rosto. Mesmo que não concordemos com suas ações, ele ainda não fez nada à nossa nação, e nosso daimyo questionará nossa decisão. Terumi-san engoliu em seco enquanto respirava cuidadosamente. Se conseguirmos matar Yagura e assumir o controle de Kirigakure, estaremos dispostos a assinar um tratado de aliança completo com suas nações e vários pergaminhos de jutsu de alto nível, informou ela, seus lábios formando uma linha fina enquanto Sarutobi-sama e Onoki olhavam para ela impassivelmente. Também estamos autorizados pelo daimyo a oferecer tratados comerciais, bem como status de nação favorecida com Mizuno Koni. Os dois Kage trocaram um longo olhar, comunicando-se através de gestos extremamente sutis que só percebi graças à minha longa associação com Sarutobi-sama. Em suma, isto pode ser altamente valioso para as nossas nações, nomeadamente Raino Koni e Tsushino Koni. A questão era, valeria a pena mão de obra? Isso é agradável, anunciou Sarutobi-sama, Terumi-san cedendo levemente de alívio enquanto ao fechava o olho visível brevemente. Por enquanto enviaremos Yuriko-chan e Ansan para nos dar um resumo mais preciso do que será necessário. Eu nem me mexi com seu anúncio, simplesmente voltei meus olhos para Ansan por um breve momento antes de voltar para meu líder para receber minhas ordens. Só os dois? Ao expressou, trazendo minha atenção para ele. Claro, ela pode ser um Iryu Nino decente e ele pode ser um especialista em taijutsu decente, mas precisamos de shinobi fortes, não de vocês. Eu aconselho você a calar a boca antes de dizer algo que arruine qualquer chance de conseguir qualquer ajuda ao San. Falei, interrompendo-o, virando-me para ele e dei-lhe um sorriso obviamente falso. Ou o fato de eu quase ter matado mais da metade da primeira iteração de seus alardeados 7 espadachins passou pela sua cabeça? Cuidado com a língua. Al parecia pronto para falar novamente antes que eu decidisse cortar o mal pela raiz e dar vida ao meu Sharingan e soltar uma onda de minha intenção de matar. Em palavras simples, basicamente peguei todas aquelas emoções sombrias e furiosas que experimentei em minha vida e concentrei todas elas em Al-san, e tive muitas experiências que me deixaram com raiva no passado. Houve também o fato de que o nível de chakra do usuário teve um efeito na pressão que ele criou, e meu poder gamer quantifica meus pontos de chakra em 37.900, que é o máximo que vi fora de Roshi e Ansan, que tinham cerca de 40.000 pontos de chakra cada, graças ao status Jinchuriki.
Quando a pressão foi apresentada a alguém, ela lutou contra seu chakra para afetá-lo, e considerando o meu definitivamente a não ao Sun, realmente não foi surpreendente que ele tenha caído de joelhos devido à pressão que minha intenção pressionou sobre ele. Eu não ganhei uma classificação S no livro de bingo por minha habilidade de curar meus aliados, eu sibilei para ele perigosamente, meus olhos básicos de Sharingan girando furiosamente. Eu não fui nomeado líder do meu clã simplesmente porque sou capaz de curá-los, o Daimyo não me tem em sua lista porque sou um Irunino decente, ao Sun, de Konogakakuri, e durante a Terceira Guerra, matei muitas pessoas, pergunte-lhe se sou apenas um Irunino decente. Acho que ele entendeu, Yuriko-chan, Sarutobi-sama anunciou, cortando minha pressão enquanto colocava a mão em meu ombro. Claro, Sarutobi-sama, respondi, descartando meu Sharingan enquanto voltava para a linha de Ansan. Minhas desculpas pelas palavras descuidadas do meu subordinado, disse Terumi-san com uma pequena reverência para nós dois. Ele tem tendência a falar sem pensar. Sinto muito pela minha reação exagerada, respondi, curvando-me educadamente para o líder rebelde. Meu temperamento tende a me dominar de vez em quando. Sarutobi-sama soltou um som estranho que parecia estar tentando disfarçar uma risada com uma tosse enquanto desviava o olhar, cobrindo a boca com a mão enquanto seus ombros tremiam um pouco. Temperamento, levando a melhor sobre você? Nunca Ansan brincou sarcasticamente, recebendo uma cotovelada de mim enquanto ria. Sarutobi-sama tossiu, recuperou a compostura e olhou para mim com atenção. Por favor, envie uma mensagem quando chegar à base rebelde e tiver avaliado o que eles precisam. Ele me instruiu severamente, recebendo um aceno de cabeça em troca quando Onoki se dirigiu a Ansan. Você tem um trabalho, garanta que Yuriko sobreviva, o Tsuchikage anunciou, levantando uma sobrancelha minha, eu poderia me proteger, muito obrigado. Se aquele pirralho Yagura souber da presença dela, ele pode decidir ir atrás dela pessoalmente enquanto estiver no modo biju completo, bem, acho que precisaria de ajuda com isso. Sarutobi-sama, você poderia mandar uma mensagem para Jiraiya-sama? Eu questionei humildemente. Posso precisar da ajuda dele se precisarmos selar novamente o Sambi depois que Yagura for morto. Mandarei uma mensagem para ele assim que voltar, ele me prometeu com um pequeno sorriso, dando um tapinha no meu braço. Cuide-se enquanto estiver em Mizuno-Kuni, espero que você volte inteiro. Sorri para meu líder com confiança. Claro que vou, Sarutobi-sama, eu assegurei a ele. Estarei de volta antes que você perceba e irritarei você com minhas visitas diárias. O líder idoso riu divertido enquanto assentia e recuava. Nesse momento, sua missão atualizada começa agora. Você deve viajar para Mizuno-Kuni e ajudar os rebeldes a assumir o controle de Kirigakuri do atual Mizukage Yagura, ele instruiu profissionalmente. Após a sua chegada e avaliação da base e das forças rebeldes, enviaremos reforços dependendo do seu relatório. Sim, Okage-sama, respondi de maneira profissional cumprimentando Ansan. Os dois Kage acenaram para nós, permitindo-nos seguir Terumi-san e Ao-san em direção a Mizuno-Kuni. A viagem foi bastante tranquila, nossos dois guias estavam tensos enquanto viajávamos, seus olhos constantemente se movimentando nervosamente a cada pequeno som. Eles estavam aparentemente muito nervosos por serem emboscados por um grupo de caçadores ninjas leais à facção, o que, para ser justo, seria um motivo válido para estarem nervosos, especialmente porque eles nos emboscaram. Meu Kodashi bloqueou um ninja que se aproximava antes que meu bisturi de chakra envolvesse a mão cortando seu peito, cortando vários vasos sanguíneos de seu coração, e o deixando cair no chão, ofegante enquanto agarrava seu peito. Meu Sharingan varreu a área. Ansa estava atualmente ocupado com um par de ninjas caçadores. Rajadas de vapor ferviam suas peles expostas toda vez que ele conectava o punho em seus corpos. Enquanto isso, Terumi-san estava fazendo o possível para desviar de uma série de chicotes à base de água ao lado de Ao-san, enquanto um grupo de caçadores tentava capturar os dois. Franzindo a testa um pouco, fiquei tentado a soltar meu Suzano-o e terminar a batalha naquele momento, mas me livrei disso por enquanto. Não seria bom depender demais do meu eterno Mangekyou Sharingan, depois afinal, era apenas um aspecto da minha força. Sem mencionar o complexo de Deus que meus olhos parecem estar tentando me transmitir. 3 dos 8 ninjas caçadores que tentavam capturar o par foram forçados a se afastar de sua presa quando eu lancei uma grande bola de fogo contra eles e os forcei a cair no chão enquanto eu completava um novo conjunto de selos. Curiosidade, ter a propriedade de Ameno no Oco me concedeu uma afinidade com a natureza terra, tão forte quanto minha afinidade com o fogo, ou seja, depois de treiná-lo, fui capaz de lançar alguns ninjutsu de terra muito impressionantes. Liberação da terra. Onda de fluxo da terra, eu anunciei enquanto a terra diante de mim começou a se levantar em uma onda em direção aos 3 ninjas caçadores que tinham acabado de pousar. A onda ainda não havia impactado completamente contra eles antes do meu próximo conjunto de selo ser concluído. Liberação de terra. Agulha violenta da terra celestial. Os gritos já abafados dos caçadores enterrados foram interrompidos quando cada um deles foi esfaqueado por várias grandes agulhas de terra em seus órgãos vitais. Você eliminou 4 Keri Caçadora Nino, facção legalista. Mais 4.000 experiência e 12.000 Ryu ganhos. 3. Ninja de edição padrão 25, Kunai de alta qualidade. 15. Shuriken de metal condutor de chakra. Liberação de água. Onda de água explosiva é pergaminho de jutsu saqueado e armazenado no inventário. Ignorei o pop-up, apenas lançando um breve olhar antes de passar para o meu próximo alvo, já que os caçadores pareciam estar completamente focados em Terumi-san e Ao-san, que agora eram capazes de começar a contra-atacar com quase metade de seus atacantes. Tratado, eu tive que admitir que, quando comparado com o do meu marido, a liberação de lava de Terumi-san caiu, quase não me impressionando. Não me entenda mal, ela era impressionante com sua habilidade em usá-lo, especialmente em combinação com sua liberação de fervura, mas, novamente, não é tão surpreendente considerando que meu marido é capaz de criar vulcões literais com seus jutsus mais fortes.
As poucas missões para as quais fomos enviados juntos muitas vezes resultaram em uma grande mudança na região no que diz respeito à forma como os mapas foram desenhados. Felizmente ainda não criamos um vulcão ativo permanentemente. Os ninjas caçadores restantes rapidamente caíram sob nossos ataques combinados, logo nos deixando como as únicas pessoas vivas nas imediações quando comecei a manipular a terra para enterrar os corpos. Bem, suponho que essa foi a nossa festa oficial de boas-vindas, comentou Ansan com uma pequena risada. Eu sorri de volta para ele quando os corpos começaram a afundar na terra. Na verdade, deveríamos retribuir-lhes a gentil recepção, respondi com um sorriso beatífico. Sou só eu ou os Irunino de Konoha são mais assustadores que os de Keri? Ao-san questionou em voz alta, parecendo estar falando mais consigo mesmo do que qualquer um de nós. Ao-san, se você não acha que nenhum Irunino é assustador, então tenho pena de você, apontou Ansan. Eles conhecem os limites do corpo humano melhor do que ninguém e sabem como fazê-lo funcionar da maneira que quiserem. Eu me virei e sorri para o Keri Shinobi com as palavras de Ansan, deixando o homem ainda mais perturbado enquanto Terumi-san ria e Ansan ria divertido. Felizmente a entrada para nossa base oculta não fica muito longe daqui, anunciou Terumi-san enquanto começava a liderar o caminho. Fiquei de olho em Ao-san, que estava usando seu Byakugan implantado enquanto eu usava meu Sharingan para procurar alguém nos observando. Felizmente não havia nenhum que não pudéssemos ver de qualquer maneira. A base em si estava escondida sob vários genjutsu de alto nível e selos de alteração de terra para mantê-los escondidos junto com uma névoa perpétua. Na verdade, fez bom uso da natureza terra e do meio ambiente para mantê-lo escondido das forças legalistas, com apenas um punhado de entradas sob forte vigilância. Ansan e eu definitivamente tivemos a atenção de quase todos no acampamento, não apenas sendo shinobi estrangeiros, mas também a promessa de ajuda de 2 das outras 4 grandes nações shinobi. Ansan, você pode ir com Ao-san e avaliar as tropas disponíveis? Questionei o Gobi Jinchuriki, que acenou com a cabeça em confirmação. Preciso avaliar seu hospital e Irunino, informei Terumi-san enquanto me virava para ela. Enquanto fazemos isso, gostaria de saber mais sobre a situação em Mizuno-Kuni. Claro, por aqui por favor, confirmou Terumi-san enquanto se virava para me guiar até o hospital improvisado, um prédio muito básico que parece ter sido erguido usando ninjutsu da terra. Infelizmente, devido ao fato de termos que estar prontos para mudar de local se necessário, nossas instalações não são as melhores. Compreensível, assegurei quando entramos, meus olhos examinando tudo enquanto Irunino nem sequer olhou para cima quando entramos enquanto eles se movimentavam, cuidando dos feridos e feridos. Adequado para uma base operacional avançada, vou solicitar mais médicos, observei mais para mim mesmo enquanto me movia, meus olhos indo para a esquerda e para a direita rapidamente. Nossa inspeção foi interrompida porque mais feridos foram trazidos com muita pressa. A X está perdendo sangue rápido, um dos homens gritou desesperadamente. Ele vai morrer em breve. Vários médicos se entreolharam, eu sabia o que eles estavam pensando, só de olhar, ele perdeu muito sangue e pela aparência do ferimento, seu coração estava danificado. Para a maioria da profissão médica, era impossível curar, mas eu não era o mais. Leve-o para uma sala de cirurgia aberta, anunciei calmamente, dando um passo à frente, minha mão pegando um par de luvas cirúrgicas enquanto me movia. Você, apontei para um homem que estava marcando coisas em uma prancheta. Mantenha-o vivo enquanto estou me preparando, estarei aí em breve. Todos eles se voltaram para a incerteza de Terumi-san. O que você está esperando, mexa-se? Eu gritei impacientemente como Naruto-kun e Sasuke-kun a chamavam voz de chefe do clã vindo à tona, meu Sharingan ganhando vida. Um homem está morrendo aqui. Esse sim. Eles gaguejaram enquanto seguiam rapidamente minhas ordens, Terumi-san piscando surpreso com a rapidez com que assumiu o controle da situação. Impressionante, ela murmurou, seguindo enquanto eu me movia até uma pia para começar a lavar meus braços para tirar qualquer sujeira, fuligem e um pouco de sangue da nossa batalha anterior. Não seria a primeira vez que eu teria que lidar com o beligerante Irunino, anunciei enquanto colocava meu Kodashi em um balcão próximo e vestia um dos aventais que a maioria dos Irunino usava para a operação. Desculpe interromper isso, mas vou fazer uma operação. Claro, Terumi-san permitiu com um sorriso e acenou com a cabeça quando entrei na sala de cirurgia. Informe, ordenei ao entrar. Ele está às portas da morte, informou-me o médico que designei para mantê-lo vivo enquanto tentava limpar o ferimento o suficiente para operar. O coração dele está muito danificado e sangrando muito, ele não pode estar. Ele pode, anunciei em tom calmo enquanto me aproximava da mesa e colocava a mão brilhante na testa do paciente. Você conhece a técnica circulação sanguínea? Eu questionei, o homem assentindo rapidamente. Mantenha o sangue circulando da melhor maneira possível. Concentre-se no cérebro dele para mantê-lo ativo e evitar o máximo possível de danos cerebrais. Se certo, o médico gaguejou antes de formar alguns selos de mão e colocá-los na cabeça do homem no lugar da minha, permitindo-me focar apenas em seu ferimento primário. Dê-me um coração de porco. Eu gritei para fora da sala. Preciso fazer alguns enxertos de pele. Agora mesmo, um shinobi gritou antes de sair correndo. Eu preciso, sangue AB para esse homem. Eu gritei, verificando rapidamente seu tipo sanguíneo em um exame médico enquanto comecei a retirar um pouco de pele danificada do peito para poder operar o coração. Chakra do vento foi usado para criar a ferida, murmurei, notando o dano que foi infligido. Vou ter que retirar algumas peças para transplantar. Eu tenho coração. O shinobi de antes gritou, trazendo o que parecia ser um coração de porco fresco. Você, torne-se útil e limpo. Gritei para um assistente próximo que estava com os olhos arregalados enquanto eu operava. Sim, senhora.
A jovem gritou rapidamente antes de aceitar o coração e começar a limpá-lo. Redirecionei o fluxo de sangue das áreas danificadas enquanto esperava. O homem havia perdido quase 4 litros de sangue, o que tornou mais fácil redirecionar seu sangue, pelo menos enquanto sua respiração difícil oxigenava seu sangue. Onde está o sangue? Eu gritei com raiva. Aqui. Terumi-san anunciou calmamente enquanto entrava na sala vestida com um avental de curandeira e seu cabelo preso em um rabo de cavalo severo. Nenhum fio de cabelo em seu rosto ou ameaçando cair, vários sacos de sangue em sua mão. O coração está pronto, o assistente gritou. Ajude Terumi-san a preparar o sangue para transferência, instruí enquanto um carrinho com o coração era rolado ao meu lado. Afastei uma das mãos da abertura no peito do homem enquanto usava um bisturi de chakra sem selo para começar a cortar cirurgicamente o coração do porco para obter as partes que eu precisava, dividindo minha atenção com a circulação do sangue para longe das seções danificadas. Não comece a transferir a maior parte do sangue até que eu tenha reparado o coração dele. Entendido, os médicos gritaram obedientemente. Pisquei quando uma toalha seca enxugou o suor da minha testa, lançando um breve olhar para um novo médico que se juntou ao grupo antes de focar mais uma vez no homem diante de mim. As peças estão prontas para transplante, removendo as seções danificadas agora, anunciei enquanto cortava rapidamente a válvula e a pele danificadas. Meu novo assistente pegando as peças danificadas para descarte antes de eu começar a enxertar as novas peças em seu coração. Estava perto, muito perto, mas assim que as novas partes foram colocadas, consegui fazer o sangue circular normalmente novamente à medida que o sangue substituto era adicionado, a tez pálida do homem lentamente retornando a um tom mais saudável. Ele está fora de perigo agora, anunciei. Vários gritos sendo ouvidos do lado de fora da sala de cirurgia enquanto comecei a fechar seu peito e curar o resto de suas feridas. Yuriko-sama, posso terminar isso, informou o médico que eu inicialmente requisitei. Se você puder, há mais pessoas que precisam de sua ajuda. Muito bem, eu permiti, recuando para permitir que o homem assumisse a cura e me virei para a mulher que acabou sendo minha assistente. Mostre-me os feridos mais graves. Por aqui, Yuriko-sama, a mulher informou, liderando o caminho de volta para a área principal. Pode ser um país diferente, pode haver estranhos, mas eu estava no meu elemento e acho que acabei de assumir o hospital dos rebeldes de Kirigakuri. Bem, provavelmente não será a última vez que farei uma coisa dessas. Por enquanto eu tinha pessoas para salvar. Longo dia, Yuriko-sama, Ansan questionou provocativamente quando entrei em nossos alojamentos designados. Basicamente uma tenda maior que o normal com camas de verdade em vez de berços. Desde a minha primeira cirurgia que aparentemente se espalhou pelo acampamento como um incêndio, os médicos começaram a me chamar insistentemente de Sama, o tempo todo, e já se passaram quase 10 horas desde a primeira cirurgia, com várias outras seguindo-a enquanto eu trabalhava, através dos homens e mulheres gravemente feridos da rebelião. Não comece com isso também, eu disse a ele severamente antes de soltar um suspiro. Definitivamente precisamos de suprimentos médicos e alguns esquadrões médicos. Como estão suas tropas? Não muito, muita versatilidade com seus diversos usuários de Kekkei Genkai, informou Ansan encolhendo os ombros. Mas são muitos especialistas e poucas tropas regulares, e eles também não se coordenam muito bem. Ouvi um interrogatório onde eles acabaram atacando uns aos outros em vez do inimigo que estavam atacando. Soltei um pequeno gemido de frustração quando comecei a escrever meu relatório para os Kages. Certo, então precisamos de tudo, comentei com um suspiro pesado. Mas eles têm uma infraestrutura decente aqui, só precisa de um polimento. Ansan ergueu uma sobrancelha em resposta antes de encolher os ombros. Um pouco de polimento, mas ele comentou descuidadamente. Como vamos recuperar o relatório? Uma das minhas convocações, anunciei com um sorriso brincalhão, levantando uma sobrancelha dele. Oh, conseguiu garantir um para você? Ele perguntou curioso. Sim, encontrei um dos campos de treinamento que usamos para ajudar Naruto a treinar com o chakra de Kurama, expliquei enquanto terminava o relatório para nossos líderes. Era um pouco curto e direto ao ponto, mas eu não estava realmente com vontade de florescer, eles realmente precisavam florescer para o daimyo. Eles sabiam como eu escrevia e podiam imitar minha caligrafia. Mordi meu polegar e tirei um pouco de sangue antes de formar um conjunto de focas. Técnica de invocação, o anunciei enquanto pressionava a mão no chão, fazendo com que uma nuvem de fumaça saísse de debaixo da minha mão, que rapidamente se dissipou para revelar um falcão do tamanho de uma criança pequena. Olá, sou Yokaze, cumprimentei o falcão mensageiro com um sorriso. Yuriko-sama, o falcão respondeu formalmente, inclinando a cabeça em deferência. Você tem uma mensagem para eu entregar? Sim, confirmei, segurando o pergaminho em que escrevi. Leve isso para Sarutobi-sama e espere pela resposta dele, por favor. Claro, Yuriko-sama, Soyokaze assegurou, curvando-se novamente antes de pegar a mensagem em uma de suas garras. Voltarei rapidamente. Tenha cuidado, estamos em território hostil e o inimigo pode tentar derrubá-lo para evitar que as mensagens sejam divulgadas, avisei o falcão com um olhar preocupado. Agradeço sua preocupação, Yuriko-sama, mas ficarei bem, assegurou o falcão enquanto se curvava uma última vez antes de sair da sala. Voltarei amanhã à noite, o mais tardar. Muito bem, voe com segurança, eu disse ao falcão antes que ele decolasse com um poderoso bater de asas e se inclinasse em direção a Konogakakuri e voltasse para casa. Bem, agora que acabou, vou dormir esta noite, anunciei a Ansan, que riu divertido. Noite. Vejo você de manhã, Ansan respondeu divertido enquanto começava a tirar a armadura. Eu simplesmente caí na cama designada e adormeci rapidamente, exausto das longas horas de cirurgias e da orientação de Iryu Nino. Soltei um pequeno suspiro enquanto tirei a cobertura que cobria meu cabelo e o soltei do coque, permitindo que meu cabelo caísse livremente. Na sala de cirurgia atrás de mim, várias enfermeiras aplicaram os retoques finais no homem que teve um dos pulmões colapsado devido a um ataque de kunai. Yuriko-sama.
O mensageiro gritou quando comecei a tirar minha roupa cirúrgica. Mei-sama está solicitando sua presença na tenda de guerra assim que estiver livre. Estarei lá assim que me limpar, assegurei enquanto comecei a jogar um pouco de água no meu rosto suado para limpá-lo, enquanto a cirurgia estava bastante limpa. Para uma cirurgia, eu estava muito suado do nível de concentração que eu precisava para meu ninjutsu de cura, ao mesmo tempo em que gerenciava os médicos e enfermeiras que me auxiliavam. Não demorei muito, porém, simplesmente me refresquei o suficiente para ficar apresentável e segui até a tenda de guerra no centro do acampamento. A tenda de guerra em si não era nada de especial, pois era basicamente uma grande tenda com um enorme mapa de Kirigakure marcado com posições de tropas. Desculpa se deixei você esperando, eu disse enquanto entrava, meus olhos percorrendo a tenda para ver Terumi-san, Ao-san, An-san e uma variedade de jonin rebeldes. Está tudo bem, assegurou Terumi-san com um sorriso. Eu entendo que você está frequentemente ocupado orientando as cirurgias e ensinando nossos curadores. Balancei a cabeça em confirmação enquanto me aproximava da mesa e dava uma olhada nela. Para ser honesto, não era uma imagem tão bonita. Os rebeldes tinham apenas um total de 3 fortalezas, incluindo a base principal, enquanto os legalistas controlavam a maior parte do país. Como diabos os rebeldes Kiri conseguiram reverter uma situação tão desesperadora na linha do tempo original? Não foram dadas muitas informações sobre o fim da guerra civil de linhagem no anime, além do fato de que Yagura foi morto no final. Em menor número, com poucos recursos, com soldados desanimados e com mau funcionamento, contra os fanáticos da facção legalista anti-linhagem sanguínea sob o comando de Yagura Karatashi, o herói da revolta Kaguya e o Jinchuriki de Zobu, a tartaruga gigante de 3 caudas. Fale sobre uma esperança perdida. Eu ouvi Terumi-san delinear a operação que eles queriam passar para capturar uma fortaleza mais próxima da fronteira com o continente para facilitar a chegada dos reforços de Iva e Konoha e sem tanto conflito para permitir um desembarque mais seguro na nação insular. O plano em si era bastante simples, com a mudança do clima em Mizuno-Kuni, haverá um influxo maior de névoa, permitindo-nos chegar mais perto da base sem sermos detectados, suprimindo nosso chakra para que seus sensores não pudessem encontrar nós na névoa. No papel, o plano era simples e direto. Mas, bem, todos nós sabíamos que os planos nunca sobreviveriam ao contato com o inimigo, especialmente neste mundo. Então, para reforços, eu estará esperando separadamente do grupo principal com um pequeno grupo de elites no caso de ser necessário um poder de fogo pesado. Além de ser mais difícil para ele manter seu chakra suprimido devido à sua natureza como um Jinchuriki, não que nossos aliados fossem cientes disso ainda. Eu não tinha certeza de como eles reagiriam a um Jinchuriki quando estivessem lutando contra um louco, então An-san estava mantendo Koku-san em segredo no momento. Eu estava me juntando à força de infiltração, o que suponho que fazia sentido. Meu próprio nível de controle de chakra, trazer um médico, era muito alto, o que significa que eu quase poderia me tornar invisível aos sensores de chakra, embora fosse bastante desconfortável fazer isso. Suprimir chakra foi como remover seu terceiro braço, ou seu quarto olho, muito difícil de descrever. Ainda assim, o plano era sólido e tínhamos uma boa ideia das tropas posicionadas na base. Por isso, depois de 1 hora a reunir mantimentos e equipamento, um destacamento considerável partiu ao lado do grupo de comando, dirigindo-se para a base. O plano estava indo bem, um pouco bem demais, na minha opinião sincera. Honestamente, a última vez que uma operação começou tão bem, acabei tendo que lutar contra 5 jonins de classificação A enquanto Roshi estava mergulhado em um grande número de inimigos de classificação Chunin. Sim, algo iria acontecer. Eu estava ao lado de Terumi-san e Ao-san, liderando um pequeno grupo de jonin enquanto nos aproximávamos das muralhas da fortaleza. Ao-san e eu procurando por qualquer coisa que tentasse se aproximar de nós. Tudo parecia estar indo bem, até que uma enorme onda de chakra tomou conta de nós, fazendo com que os joelhos de alguns dos membros mais inexperientes dobrassem. Oh merda, que exame! Ao-san gritou segundos antes do futuro membro da Akatsuki de pele azul sair da névoa com sameada na mão e um sorriso selvagem no rosto. Gritei para os outros membros da equipe enquanto atacava-o, bloqueando a espada de pele de tubarão com meu kodashi, esforçando-me para igualar a força monstruosa do homem com a minha, e perdi. Eu vou lidar com ele. Kizami-san riu divertido enquanto se afastava e descansava a sameada coberta em seu ombro. Oh, o bisturi sangrento de Konoha vai lidar comigo? Ele perguntou divertido. Tem certeza de que não será o contrário? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.